semana de ética ficou com o tema de responsabilidade de novas tecnologias, né? A gente vai conceituar um pouco os elementos de ética e responsabilidade, né? Partindo do ponto que a ética, por exemplo, é um elemento da sociedade que se molda com as evoluções históricas com o passar do tempo, né? Isto é, ou seja, condutas disciplinadas por normas que determinam o fim, pode-se dizer que há uma necessidade do seu conceito no mundo atual para um convívio harmônico na sociedade, né? Tipo assim, Carlos Roberto Aricó, ele define a ética como uma estrutura de uma relação de sujeito com o outro, em que é importante sim preservar o complexo do espaço para sua intersubjetividade. Né? Só nessa relação, o sujeito com o outro, podemos construir valores éticos acerca do bem e do mal. Né? E assim representa também uma relação do indivíduo com as instituições e com a sociedade. Contudo, não podemos partir de uma ideia que a ética do ponto que a ética como pensava Kant, né? O qual defendia uma ética absoluta, capaz de fazer com que o ser humano não percebesse a verdadeira informação a ser transmitida, que seria a liberdade, a racionalidade e a sua consciência. Nesse caso, a ética acompanhada da moral andam unidas na elaboração de uma sociedade que almeja o bem comum, né? Ou seja, atraindo por conseguinte uma responsabilidade do indivíduo no contexto social. A responsabilidade que, conforme Jeremy Bentham, creio que seja assim que fale, defina como uma obrigação de cada indivíduo responder por essa conduta, traz o conceito de responsabilidade moral, a qual deve ser observada como um elemento de obrigações éticas, ou seja, um ponto de conexão com os demais ramos da responsabilidade. Dando outro exemplo, uma responsabilidade religiosa, uma responsabilidade jurídica ou institucional. Né? Ou seja, com isso impondo um cuidado de que se deve ter com as informações, as atitudes ou o próprio agir, não influenciando na maneira negativa na sociedade. Assim, vale ressaltar que a responsabilidade faz parte de uma estrutura da ética e essa deve ser pautada na busca do agir moral e o agir correto, isto é, não ferindo seu caráter principiológico desenvolvido pela ética. Assim, com essa introdução, a gente vai passar agora a falar um pouco mais da responsabilidade dentro das novas tecnologias, trazendo também um conceito mais amplo na parte jurídica. Ajudou-nos como um sistema de petição low-tech ajudou no desenvolvimento da advocacia? Bom, assim, as pessoas dizem, né, cara, eu acho um grande erro isso, né, que nós, advogados, estamos perdendo função. Na realidade, a gente não está perdendo função. Por quê? Porque o direito é humano. O direito ele é essencialmente humano. Por quê? Porque ele faz parte das ciências humanas. Então eu tenho a interpretação do direito, eu tenho a inovação, eu tenho a compreensão do mundo. Eu não consigo sair, uma máquina, ele não vai inovar, mas ele vai te ajudar. Fazendo o quê? Fazendo um trabalho absolutamente mecânico. É aquele trabalho de preencher o dado, fazer isso, fazer aquilo, buscar uma jurisprudência, buscar uma citação. Então, isso vai te economizar tempo, mas nada vai substituir a tua tese, nada vai substituir a tua interpretação. Então, vamos lá. Quais os impactos de uma low-tech? Né? Por exemplo, de um robô que peticiona, de um robô que faz relatório, de um robô que faz parecer. Esse robô vai trabalhar com algoritmos. Ele vai trabalhar com as decisões já existentes, com tudo que já existe. Então ele não inova porque ele não consegue. Por isso, uma inteligência artificial. Qual que é o nosso papel? O nosso papel vai ser muito mais de pensar o direito. Nós vamos diminuir sim a força de trabalho mecânico, mas nós vamos obrigar a que o advogado seja mais jurista e menos instrumentador. Isso vai fazer com que eu tenha a oportunidade para boas pessoas. Essas pessoas vão ter a oportunidade de ganhar mais, os escritórios vão diminuir, porque não vão precisar de força de trabalho mecânico, mas nós não vamos sumir. O que nós vamos fazer? Nós vamos ser os verdadeiros operadores do direito. Porque, atualmente, 90% da força de trabalho do direito é meramente instrumentalizador. O que a gente faz? É pesquisa jurisprudencial, tal, e uma ou outra pessoa pensa. Isso o robô vai fazer. O que nós vamos fazer? Nós vamos questionar o direito.
Nós vamos questionar o algoritmo, nós vamos colocar a humanidade nisso, nós vamos colocar a nossa consciência, a gente vai colocar a nossa compreensão do direito. Então, ela não vai nos eliminar, né? Por quê? Porque a tecnologia só elimina aquilo que não precisa do ser humano diretamente. O direito é uma das ciências que precisa diretamente do ser humano. Boa tarde, meu nome é Nathalie, eu sou servidora do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e eu venho hoje conversar aqui um pouco sobre como as novas tecnologias têm contribuído para o trâmite dos processos no Poder Judiciário. Sobre a videoconferência especificamente, nós temos aqui no Tribunal uma instrução normativa do ano de 2017 que visa dar cumprimento a uma resolução do CNJ, bem como aos artigos do novo Código de Processo Civil, que traz expressamente a possibilidade de videoconferência. Durante esses anos em que esse sistema tem sido utilizado, nós vemos grandes avanços na Justiça, porque ele contribuiu tanto para a segurança como para a agilidade dos processos e a diminuição de custos. Tanto que hoje é possível a utilização de videoconferência em sustentações orais com os advogados, em interrogatórios de réus, o que facilita porque não existe a necessidade de enviar policiais, de toda uma locomoção de policiais para proteger esse réu, ele é ouvido muitas vezes no presídio mesmo. Nós tivemos agora no ano de 2019 um tribunal do júri que foi realizado na comarca de Araucária, em que o réu estava em outra cidade, em outro estado, então houve uma segurança maior daqueles que participaram do júri, bem como uma economia, porque não houve necessidade de se deslocar esse réu que estava preso em uma outra cidade. Então, eu fui perguntada quais os benefícios que o sistema ProJude trouxe ao Poder Judiciário. Vários benefícios. O maior deles, na minha opinião, é a celeridade, já que a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 78, diz que um processo tem que ter duração razoável. Na medida em que eu reduzo o trabalho do cartorário, na medida em que eu reduzo o trabalho do escrivão, porque no ProJude é o próprio advogado que junta, que anexa a petição ao processo, nós ganhamos tempo. Imagine o seguinte, nós temos hoje perto de 100 mil advogados e temos 26 varas cíveis. Dividindo isso, que cada advogado tenha uma causa, nós teríamos um grande número de processos sendo distribuídos para cada uma dessas varas. No tempo do processo físico, todas essas petições eram canalizadas para o cartório e era função do escrivão ou do funcionário do cartório de juntar essa petição nos autos. Isso levava, muitas vezes, a um tempo demasiadamente grande entre o protocolo e a juntada. Não por má vontade do cartório, mas pelo excesso de trabalho realmente. Na hora que você divide esse trabalho e que cada um dos 100 mil advogados junta a sua própria petição, é evidente que eu vou ter maior celeridade, é evidente que eu vou ter maior rapidez. Então, na celeridade, na redução do tempo de duração de um processo. No processo físico, a média de duração era de 9 anos. No processo eletrônico, a média de duração de um processo é de 4 anos. E como o que se quer é o resultado, como se quer é a efetividade da prestação jurisdicional, na hora que eu reduzo o tempo, eu dou à sociedade uma resposta mais célere, mais adequada aos dias de hoje. Então, como a gente teve uma análise feita com as entrevistas das novas tecnologias no âmbito jurídico, como ajudou o desenvolvimento do judiciário, como ajudou também o advogado, as partes, agora a gente vai entrar numa seara da parte da irresponsabilidade com essas novas tecnologias. A gente vai focar bastante na fake news, pegamos um ponto, ou seja, que a gente conseguiu identificar a irresponsabilidade, né, de uma nova tecnologia, de uma tecnologia utilizada hoje atualmente, com irresponsabilidade. Esse movimento presurosa da tecnologia, há de se destacar os entraves para um crescimento harmônico e efetivo dessa ferramenta. Isso se dá pelo fato que as pessoas fazem uso desse segmento quando não tem a real responsabilidade ética ao manuseadas. É possível ver inúmeros relatos de irresponsabilidade com o uso, por exemplo, da internet.
onde identificamos casos como a exposição da vida íntima do indivíduo publicada abertamente, sem o consentimento de uma pessoa, sem o consentimento da parte para a divulgação, fazendo com que sua honra subjetiva e objetiva possa ser lesada. Outro exemplo seria a propagação de notícias falsas, também chamadas de fake news. Esses são alguns casos realizados por pessoas irresponsáveis quando estão na utilização da internet, afetando completamente a sua vida em sociedade. A internet e os aplicativos derivados dessas ferramentas, como WhatsApp, Facebook, Instagram, entre outros aplicativos, pode-se dizer que nos últimos anos vem sendo ferramentas de propagação de ódio e de fake news, por exemplo, como foi na campanha de 2008 referente às fake news. Os fatos inverídicos, ou seja, as notícias falsas, para alguns foram motivos determinantes na campanha eleitoral. Entretanto, o rastreamento dessas propagações falsas torna-se cada vez mais um divisor de águas quando trata-se de eleições políticas. Precisamos nos perguntar se o direito à liberdade de expressão é absoluto. Se a disseminação de conteúdos impróprios ou falsos vão se pautar na liberdade de expressão. Essas são questões, são pautas, na verdade, recentes no âmbito judiciário e estão sendo tratadas como assuntos de grande relevância de interesse público. Nenhum direito fundamental previsto no ordenamento brasileiro tem caráter absolutista, assim sendo direitos de natureza relativa. Partindo dessa ideia, dessa concepção jurídica, de acordo com jurisprudência também dotados pelo Supremo Tribunal Federal, não haveria possibilidade do indivíduo se pautar no direito da liberdade de expressão quando propaga notícias falsas sobre determinados conteúdos. Portanto, esse indivíduo ficaria sujeito às indenizações materiais e morais que possam vir a surgir após a disseminação dessas notícias. Com o surgimento do tema da fake news recentemente, a justiça brasileira começou a tomar providências, a fim de evitar preventivamente e agir repressivamente a favor do combate a essas notícias. Como podemos ver o caso na Justiça Eleitoral, que nos dias 16 e 17 de maio, realizados pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é o Seminário Internacional Fake News e Eleições, o qual contou com a presença de jornalistas, autoridades e dos cidadãos, onde foi, nesse seminário, feito uma capacitação dos membros da sociedade, da comunicação, como a imprensa e também da área jurídica, das pessoas da área jurídica, para poderem identificar notícias falsas sobre esses projetos de votação. Já se fala em utilizar instrumentos para prevenir a propagação dessas notícias falsas, como disse o ministro do Supremo Tribunal Federal nesse seminário, Ricardo Lewandowski, na sua palestra no seminário. Isso mostra uma vontade tanto popular como jurídica para combater esses conteúdos falsos. Também a Procuradora Regional do Ministério Público Eleitoral informa que as regras jurídicas são insuficientes e não dão conta de responder à manipulação de dados. Há que se pensar em outras formas para garantir o equilíbrio e impedir que haja essa desinformação ao ponto de comprometer a lisura e a liberdade de expressão dos eleitores. Isso significa que a legislação atual não tem instrumentos adequados para enfrentar essa nova realidade. Porém, se faz necessário o desenvolvimento de mecanismos de combate à fake news. Contudo, devemos salientar também que a criação de medidas de controle contra notícias falsas não afetem diretamente a liberdade de expressão, pois o que se deve ser propagado é um ambiente de mídia mais diverso, como estratégia de combater a desinformação. Assim concluímos o nosso trabalho de responsabilidade de novas tecnologias.